Olá, meu nome é Júlio Santiago, eu sou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Direito Tributário e o motivo de eu estar gravando esse vídeo é o fato de nós termos feito uma mesa de debate chamada Piketty, Igualdade e Tributação no Brasil, e essa mesa teve mais de 200 pessoas com interesse e se inscreveram. E algumas pessoas, infelizmente, não puderam comparecer ao Rio de Janeiro para essa mesa e pediram por e-mail que se a gente poderia gravar a mesa ou transmitir ao vivo via internet, via Skype, via algum sistema de rede social. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso, mas o professor Ricardo Lodi Ribeiro conseguiu gravar um vídeo, gravar lá na hora, com a tecnologia disponível, e conseguiu gravar a sua exposição e disponibilizou isso na página dele no Facebook, na página da SBDT, no grupo da SBDT. Se você não conhece, entra lá, que tá muito legal, tem mais de 7 mil pessoas acompanhando a SBDT, e ele conseguiu disponibilizar esse vídeo lá. E eu prometi ao professor Ricardo que faria uma gravação de um vídeo do que eu expus lá no tema. A minha exposição foi mais introdutória, para que as pessoas pudessem ter uma noção desse debate, e esse debate não fique somente localizado no Rio de Janeiro, ele possa ganhar aí outros estados e outras pessoas possam debater a igualdade e a tributação no Brasil, seja à luz do Piketty, seja à luz de outro autor. Mas o importante é que esse tema seja debatido. E eu iniciei a minha palestra, a minha exposição, narrando um caso que aconteceu comigo, e eu contei essa história lá, que ocorreu quando, uma véspera de eu ter dado uma outra palestra. Eu ia dar uma palestra uma semana antes da palestra da SBDT, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. E na véspera daquela palestra, eu me deparei com um caso onde uma senhora pedia isenção de IPI para aquisição de um veículo automotor. Mas a gente sabe que isenção de IPI para aquisição de veículo automotor depende de lei. E na ocasião não tinha lei para beneficiar aquela senhora, mas o fato é que, embora todos tenhamos que pagar tributo e acaba sendo uma repercussão econômica o IPI quando você vai adquirir veículo automotor, aquele caso daquela mulher tinha uma situação peculiar. Eu não vou discutir o mérito da causa, mas eu quero que vocês reflitam comigo uma reflexão que eu tive no momento. Aquela senhora, ela se valia de 3 argumentos. Ela entrou no JEF, na verdade, no Juizado Especial, e depois teve um declínio de competência para Justiça Federal. Então aquela senhora, ela argumentava com 3 argumentos que não são tão jurídicos assim, como, por exemplo, ela dizia que o câncer, e ela teve esse câncer de mama, teve esse seio extirpado, o câncer de mama atingia mais a mulher pobre. Esse era um dos argumentos. Um outro argumento era que ela tinha um alto custo com a doença, então ela mereceria ter uma isenção de IPI. E ela precisava do veículo para se deslocar até a quimioterapia. E um outro argumento era que o Estado era ineficiente na prevenção do câncer da mulher. Então, naquele momento, me veio uma reflexão de que, olha, realmente, em termos de justiça, seria justo que essa mulher tivesse uma isenção, considerando todos esses argumentos, mas o problema é que não existia lei para beneficiar aquela senhora. Isenção de IPI. Você tem isenção de renda em outras situações, mas aí de IPI não tinha. Mas eu não vou discutir esse caso no ponto de vista jurídico, de eu ter contestado, sou procurador da Fazenda, para quem não sabe, mas o que eu quero discutir é que, e é uma reflexão que me veio no momento, é que será que o Estado, e aí eu levantei essa questão lá na hora, e eu queria que você aí que está do outro lado refletisse comigo, será que o Estado, ele é responsável por todas as circunstâncias que a loteria da vida nos impõe? Por exemplo, aquela senhora tinha o argumento de que se a saúde é de todos, e aí eu estou traduzindo o argumento dela, e é dever do Estado conferir essa saúde, e se o Estado não está conferindo saúde a todos, será que eu não poderia me deduzir dessa tributação para que eu possa custear meus gastos médicos, né, meu gasto com deslocamento? Ou seja, traduzindo numa linguagem mais filosófica, porque toda a tristeza daquela mulher estava narrada na petição. Será que o Estado fiscal, e aí dentro já da tributação, é responsável por todos os infortúnios que a vida nos acomete? Será que o Estado é um garantidor geral e reparador
dos encargos que a loteria da natureza ou das circunstâncias sociais impõem ao indivíduo, aquela mulher não escolheu ter câncer. Ela teve câncer. Mas será que o Estado é que deve custear isso? Essa é uma reflexão extremamente importante, porque dependendo da resposta, você vai ter um tipo de Estado e um tipo de sistema tributário. Por exemplo, se eu quero um Estado que só garanta liberdade, propriedade e segurança, eu vou ter um tipo de tributação mínima, por exemplo. Mas se eu quero um Estado que seja responsável pelos idosos, pelas crianças, pelos desempregados, pelo meio ambiente, pelos analfabetos, pelas minorias, pelas circunstâncias sociais que acometem o indivíduo, eu vou ter um outro tipo de Estado e um outro tipo de tributação. Então, dependendo do Estado escolhido, o Estado vai ter um custo maior ou menor. Por quê? Porque todo direito tem custos. Já dizia lá o Kesselstein e o Stefan Holmes naquele livro Custo dos Direitos. Por acaso eu estou com ele aqui, não por acaso, na verdade eu já estava aqui para indicar para vocês. Ele tem uma tradução em espanhol e eles dizem lá que todo direito tem custo. Seja os direitos de liberdade, seja os direitos sociais, todos os direitos têm custo. Então, por exemplo, você tem o direito de liberdade, você tem direito de segurança, você tem que ter policiamento da rua, isso tem um custo. E o Estado vai custear isso com tributação. Então, ter esses, dependendo do Estado que você decida que vai ser esse Estado em que nós vamos viver, você vai ter um Estado que vai ter mais tributação, um Estado que vai ter menos tributação. Só para citar um dado, que o Piketty mesmo cita, do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a tributação ela representava menos de 10% da renda nacional. Ou seja, menos de 10% da renda nacional era destinada à tributação. Depois da Grande Depressão americana, lá na década de 1930, depois daquela Grande Depressão, esse percentual subiu de 30% a 50% da renda nacional. Então, os estados começaram a intervir mais na economia, na vida econômica e social. Então, que tipo de estados nós desejamos? Que tipo de estados nós desejamos? Então, eu lancei lá uma pergunta, será que nós somos, quando eu falei do caso da senhora, será que nós somos responsáveis pela essa loteria da vida, de ser um garantidor geral? Nós, enquanto Estado, deveríamos garantir tudo isso, toda essa loteria da vida que a vida nos impõe? Então essa é uma pergunta que nos remete mais facilmente a uma situação brasileira, por exemplo. Qual é a situação brasileira? A questão da pobreza. Então a questão da pobreza no Brasil é muito mais fácil de ser visualizada, porque a pobreza aqui no Brasil está diante dos nossos olhos. A gente sai na rua, aí a gente vê mendigo pedindo esmola, a gente vê pessoas dormindo na rua, a gente vê pessoas desabrigadas. Então a gente tem que pensar por esse lado. A gente tem um direito tributário que ele se preocupa com o mercado, ele se preocupa com empresas, se preocupa com produção, mas a gente não tem um direito tributário preocupado com pobreza. Então, nós não podemos tratar mais a pobreza e os pobres e os miseráveis como pessoas invisíveis, né? Então, se a gente quer uma tributação mais justa, a gente deve olhar não só para quanto que se paga de carga tributária, mas para quanto que se paga de benefício fiscal e quem está recebendo esse benefício fiscal. Então a gente tem que olhar para a carga tributária e também para o benefício fiscal e saber quem são os beneficiários dessa tributação. Eu acredito piamente que a gente tem que ter um sistema tributário que garanta, sim, a produção, as empresas, mas também que garanta o direito dessas pessoas, pelo menos, de viver e não mais sobreviver, que essas pessoas estão sobrevivendo. Esses invisíveis do Estado, eles estão sobrevivendo. Talvez, então, o assombro que o livro do Piketty nos remete é que ele traz dados relacionados a isso. Enquanto que a gente aqui no Brasil, a gente consegue visualizar isso no nosso cotidiano, o Piketty, o Thomas Piketty, esse francês que escreveu o Capital no século XXI, ele traz isso em dados de mais de 200 anos de pesquisa, aí, de investigação, de dados em mais de 20 países. E um dos dados que ele estima é que 1% mais rico do mundo acumularia 50% da riqueza mundial. Então, é uma concentração de renda absurda. 1% do mundo está com toda metade da riqueza
que é produzida nesse mundo. E outro dado que ele traz é que a renda do capital, então esses ricos eu não estou falando de pessoa que tem 2 milhões, 3 milhões, estou falando de pessoas com 100 milhões, 300 milhões, 1 bilhão. Essas pessoas que têm a renda do capital, esse capital cresce anualmente 6%, enquanto que a renda do trabalhador, cresce a 2%. Esses são dados que o Piketty traz, esses dados podem ser contestados, mas até o momento vai exigir muito debate até que isso seja contestado realmente, né? Então, só para a gente ter uma noção, e aí eu volto nessa questão da pobreza, porque o direito tributário não é voltado para o pobre, embora eu tenha sido criticado pelo professor Sérgio André Rocha da tribuna, ele me fez uma crítica, eu aceitei a crítica, até a gente conversou depois sobre isso, que eu deveria ter explicado o que eu entendo por direito tributário, então eu prometo que eu vou fazer isso no outro vídeo, eu não vou fazer aqui para não ocupar muito do tempo do vídeo. Mas só para que a gente fique aqui nessa questão da pobreza ainda, ninguém nasce ninguém escolhe nascer pobre, né? A pobreza não é uma escolha, como quem escolhe um emprego. A pobreza, as pessoas nascem, a pobreza é uma contingência social. Então a pessoa que nasce pobre, ela tem uma dificuldade maior, via de regra, de se inserir num cenário econômico concorrencial de mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu trago dados do IPEA, 6 milhões de pessoas até 2012 viviam em situação de extrema pobreza, né? 6 milhões de pessoas viviam em situação de extrema pobreza. Isso significa viver com R$70 mensais. Então, quem vive com R$70 mensais está em uma situação de extrema pobreza. Se a pessoa, se essa renda sobe para R$140 mensais, então ela é considerada pobre. E isso daria em torno de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, não, perdão, 15 milhões de pessoas. Então, 15 milhões de pessoas vivendo a R$170 mensais existem no Brasil. E o Marciano Buffon, na revista da UERJ, a revista de Direito Tributário da UERJ, revista gratuita que está disponível na internet, joga lá no Google, revista tributária da UERJ, ele traz um dado de, se a renda for de R$190, nós somos 50 milhões de pobres. 50 milhões de pessoas que vivem com R$190 mensais. Ou seja, 1/4 da população brasileira está na pobreza. Então, é algo que a gente precisa refletir. Só para citar mais um dado, a revista americana Forbes, e aí o Piketty também usa esses dados para uma determinada situação, ela publica anualmente uma lista de bilionários do mundo, né? A lista das pessoas que têm acima de $1 bilhão. E essa lista, em 1987, contava com 140 bilionários apenas. Então, em 1987, eu acho que quando ela foi criada, havia aí 140 bilionários. Atualmente, em dados de 2013, você tem hoje 1.400 bilionários com uma renda aí de patrimônio que passou de mais de 300 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Ou seja, a soma dos patrimônios desde então passou de 300 bilhões de dólares em 1987 para 5,4 trilhões de dólares em 2013. Ou seja, a concentração ficou nesse núcleo dos bilionários, né, de dinheiro. Em pouco mais de duas décadas, esses valores aumentaram em 10 vezes. Esses dados também são citados pelo Piketty. Eu tive a curiosidade de olhar essa mesma revista em 2015 e lá diz que 54 brasileiros estão entre os bilionários do mundo. E eu fui olhar quanto era o somatório que a revista dizia relacionados a esses bilionários. Então a fortuna deles chegava a 170 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Ou seja, é 1/6 do orçamento da União que estava previsto lá no projeto de lei orçamentária para o ano de 2015. É muito dinheiro. Assim, eu não discuto a origem, a moralidade dessa fortuna, eu não vou discutir como essas pessoas concentraram essa riqueza. Mas o que eu quero discutir, que eu acho que é o Piketty discute, é como que se mantém uma concentração de riqueza tão grande ainda no mundo de extrema pobreza. Então, a questão não é de moralidade, discutir a origem dessa fortuna, a questão é de discutir como que essa renda se concentra em tão poucas pessoas, né?
Então, se a gente fosse trazer esse debate para o Brasil, a gente pode questionar se o nosso sistema tributário tem essa missão de erradicar a pobreza, né? E isso está claro lá no artigo 3º, inciso 3, que diz que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, não existe maneira de fazer isso sem uma intervenção estatal. Não dá para deixar, como queria Adam Smith, na mão do mercado, né? Do livre do mercado, na mão livre, né? Que essas distorções vão continuar gerando concentração de renda. Então, o que a gente pode pensar? Quem é que paga tributo no Brasil, na verdade? Existem estudos aí, diversos estudos que vão tentar dimensionar isso. Por exemplo, o IPEA tem um estudo de 2011 que ele diz que quem paga estudo é pobre e classe média assalariada. Então a classe média é que está pagando tributo no Brasil e os pobres é que estão pagando tributo por conta desse sistema tributário regressivo que faz com que haja uma tributação concentrada nessas pessoas, nessas classes, possamos dizer assim. Então, segundo os dados do IPEA, nos 10% mais pobres, a carga tributária total atinge 30% da renda, ao passo que nos 10% mais ricos, o peso é de 12% da renda. Então, é uma diferença brutal. O pobre está pagando proporcionalmente mais tributos que os ricos. Lá na palestra que eu dei na Escola da Magistratura, eu tinha falado de reforma tributária, ali na ocasião, a gente debateu reforma tributária, e ali eu havia dito que nenhuma reforma tributária no Brasil focou no pobre. Então, nenhuma dessas reformas tributárias teve essa noção de estabelecer, aí para utilizar uma expressão do Ricardo Lobo Torres, estabelecer um mínimo existencial a essas pessoas, direcionada ao mínimo existencial. Lá no meu site está publicado essa minha palestra que eu dei na Emerge, onde eu falo sobre reforma tributária e elenco ali essas reformas tributárias, dizendo que exatamente isso, nenhuma reforma tributária veio para conter aí, ajudar essa situação de pobreza, conter essa situação de pobreza. A maioria das reformas ou era para concentrar poder, centralização de poder, ou preocupado com repartição de competência ou aumento de carga tributária. Então a gente não teve aí uma reforma tributária que contemplasse o mínimo existencial. E nos últimos anos, diversas PECs também, propostas de emenda constitucional, foram nesse sentido de ou aumentar a carga tributária, ou beneficiar um setor específico da economia, mas nenhuma se preocupou aí com os benefícios tributários, né? O foco era sempre na carga tributária. Existe um outro livro aqui que eu queria até recomendar a vocês, O Mito da Propriedade, do Liam Murphy e do Thomas Nagel, onde eles debatem essa questão de que você, para olhar um sistema tributário justo, você não tem que ver só a carga tributária, mas teria também que olhar para os benefícios tributários. Eu tenho um ensaio onde eu falo uma proposta de reforma tributária, e está narrado nesse ensaio que eu mencionei para vocês, onde a gente poderia imaginar uma reforma tributária que olhasse para o pobre desse país, para esses 50 milhões de pessoas que estão na pobreza. Eu não vou entrar aqui porque ia estender muito esse vídeo, mas eu queria mais pontuar só mais mais três coisas, e aí é justamente a proposta do Piketty. O que o Piketty fala? Que embora ele seja um economista, ele diz que há uma grande regressividade no topo da pirâmide. Então, esse 1% que contém aí, que concentra a riqueza mundial, por eles viverem, possamos dizer assim, com a renda do capital, e daí o nome do livro Capital para o século XXI, por eles terem uma renda primordialmente oriunda do capital, eles conseguem concentrar mais riqueza porque o capital é menos tributado, até por uma questão de concorrência fiscal globalizada, o capital é menos tributado do que a renda do trabalhador, do que a renda do trabalho. E isso faz com que haja uma insatisfação da classe média que acaba pagando essa conta, quando a gente pensa em progressividade, uma progressividade da renda, onde a renda não é tão progressiva assim. Então isso causa uma insatisfação na classe média que começa a ver o sistema tributário como injusto e não quer pagar essa conta.
João Ricardo Catarino, ele tem uma obra chamada Redistribuição Tributária que narra bem essa insatisfação. Então, quais são as medidas que o Piketty, e aí para encerrar, quais são as medidas que o Piketty ele propõe? Em primeiro lugar, uma tributação pesada sobre a herança, em torno de 70% a 80% sobre esse valor, esse patrimônio transferido, porque ele entende que a herança, no futuro, vai fazer com que essa concentração de riqueza seja ainda mais acentuada, criando aí uma castas de herdeiros, né, de pessoas que não produzem, mas que herdam uma fortuna e conseguem aí fazer girar essa concentração de renda. Outra coisa que ele propõe, aí já é muito polêmico, que é a tributação em torno de 80% das rendas acima de 500 mil, $1 milhão em países desenvolvidos. Tudo bem que o Brasil não é um país ainda considerado desenvolvido, mas se a gente pensar em $1 milhão, em 2 milhões, 3 milhões de reais, qualquer apartamento hoje com essa especulação imobiliária está custando isso. Então, o professor Sérgio André Rocha, o professor Ricardo Lodge também frequentemente mencionam isso. Ele vai tributar as senhoras, né? Aquela senhorinha que vive lá no apartamento dela e vive da pensão e tem o seu apartamento super valorizado por conta da especulação, e esse apartamento custa 3 milhões. Então, não é por aí, não é por aí, mesmo porque a gente tem o princípio do não confisco constitucional que a gente teria que balizar com isso. Mas um outro, e aí a criatividade do Piketty, a última proposta que ele faz, lógico, eu estou aqui resumindo muito, é o imposto mundial e progressivo sobre o capital. Então ele entende que poderia haver um imposto mundial sobre o capital, mas aí a base de cálculo que ele se vale é dessas revistas Forbes, enquanto não houver um sistema de registro dessas fortunas. Ele explica lá vários outros motivos que não convém aqui narrar para não estender o vídeo, mas ele propõe, por exemplo, de 5% a 10% de alíquota para patrimônios acima de $1 bilhão. Por exemplo, quem ganhou acima de $1 bilhão teria uma alíquota de 5% a 10% sobre esse patrimônio, sobre essa riqueza. É óbvio que ele mesmo reconhece que isso é uma utopia, né? Você pensar num imposto mundial progressivo sobre o capital, é uma utopia, mas o fato de ser utópico não impede que a gente discuta e que tenha isso como uma referência, até para saber que alternativas que estão sendo feitas para conter essa concentração de riqueza. Em síntese, o que Piketty propõe como um sistema ideal deveria ter um imposto progressivo sobre a renda, um imposto progressivo sobre as heranças e um imposto progressivo sobre o capital. Se a gente pensar em termos de Brasil, diante desse nosso sistema tributário, a gente precisa começar a questionar a quem este sistema tributário complexo está servindo. Em resumo, foi isso que eu falei. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou disponibilizar esse vídeo na rede, no site da SBDT, sbdt.net, no meu próprio site, no meu próprio site, juliocesasantiago.com.br, ou lá também no grupo fechado da SBDT, que ainda não acessou, acesse. Então, se você quiser fazer algum comentário também, no vídeo do YouTube dá para comentar, pode comentar, que todo dia eu acordo e comento, respondo 2 comentários, ou seja, da minha mãe e do meu irmão, que eles sempre comentam as coisas que eu posto. Até a próxima!